alegria grande estar aqui. Ontem a gente já teve... Eu nunca vi um Sebrae que consegue abrir um porto aos domingos. É a primeira vez que eu vejo isso aí, viu, Betinho? Então essa turma aqui é forte demais. Ontem tivemos uma belíssima tarde, noite de trabalho, uma visita maravilhosa ao Porto do Itaqui. O TED nos recebeu lá de maneira muito especial, afinal, muito bom mesmo. E então, assim, queria só iniciar com uma palavra de reconhecimento e gratidão. De maneira com que o Albertino, o nosso presidente Jair Correia, o Edilson Valdez, o Celso, estiveram todos conosco lá ontem, né, Raquel? Da maneira com que o técnico nos recebeu, né? E dentro desse contexto todo, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar aqui. A gente está nesse grande trajeto aí, essa grande rodada, né, Mauro, pelo Brasil. E, conforme o presidente Raimundo falou, né, esse aqui é o 7º estado que a gente tem a oportunidade de se fazer presente. Porque nós temos basicamente assim, duas agendas correndo em paralelo, dentro do contexto dessas agendas fora do Sebrae Nacional, fora de Brasília. Uma que acontece na dinamicidade de uma série de eventos que estão acontecendo e que a gente tem que se fazer presente. Como vocês sabem, nós somos apenas 3 diretores nacional, espelhando a representatividade dos estados. Então nós temos o nosso diretor-presidente, Carlos Mérez, o diretor técnico, Bruno, e eu como o DAF, né, o par da Raquel, no âmbito nacional. E a gente tem que se fazer presente o mais possível, não é? Cuidar das pautas em Brasília e se fazer presente também nos estados. E além dessa pauta que acontece de maneira normal, essa dinamicidade dos eventos, existe essa outra em paralelo, que o presidente Carlos Mérez puxou uma resolução de Direx, para que eu pudesse visitar, conhecer todos os 27 estados do Brasil, conhecer mais a fundo a realidade dos Sebrae UFs. E aí eu coloquei um deadline, um limite até julho do ano que vem, para poder fazer, presidente Raimundo Correia, toda essa rodada. E nós vamos fazer, com a bênção de Deus, esse é o 7º, vamos fazer 11 estados nesse ano e vamos concluir os demais no ano seguinte. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui. E eu queria dizer para vocês que eu tenho sim algumas coisas para dividir com vocês, para avaliação de vocês, para vocês identificarem a pertinência ou não e poderem dar o feedback. Contudo, entretanto, todavia, para mim o momento mais importante é esse momento de escutar vocês. Isso para mim é a parte mais importante. Porque eu não tenho a oportunidade no dia a dia e com muita frequência de escutar vocês que estão fazendo a realidade do Sebrae aqui no Maranhão. Todos vocês que estão presentes aqui no auditório, as pessoas que estão nos escutando por meio do Workplace. Então eu gostaria, nesse momento, de não falar nada depois de escutá-los. Se a gente pudesse passar uma rodada para escutar percepções, vocês falem o nome de vocês, digam a área que vocês trabalham, falem as percepções do Sebrae, digam onde é que vocês acham que o Sebrae poderia estar atuando, que não está atuando, ou o que é que a gente está fazendo que não deveria fazer. Certo? Então, muito simples, o que a gente faz que não deveria fazer e o que a gente não faz que deveria fazer. Certo? Se também não quiser se manifestar com mais detalhes, se quiser apenas dizer o nome e o local onde trabalha, tá certo? O que é que faz no Sebrae, também não tem problema nenhum, cada um fica à vontade. E aí, às vezes, isso também é um incentivo, viu, Albertino? Porque às vezes a pessoa está mais assim, sem querer muito se manifestar e fala, não, meu nome é fulano de tal, eu trabalho em tal área. Aproveitando, aí botam aproveitando e estão aproveitando, às vezes, dar uma ajudada, viu, Henrique? Para poder fazer o que a gente mais quer, que é escutar vocês. Então eu gostaria, nesse momento, se a gente pudesse, Albertino, dar uma rodada aí, certo? Com todo mundo, para vocês falarem o que quiserem, que só tem uma regra. Não existe regra. Só essa. Então fiquem à vontade, por favor. Bom, pessoal, então vamos lá. Quem fala por último fica mais complicado. Não é não? Porque aqui tem poucas coisas, ó. Poucas observações. Né? Bom, vamos lá. Primeiro dizer para vocês que para mim, do ponto de vista pessoal, isso aqui é o melhor momento que eu tenho quando a gente vai para os estados sem qualquer demérito para qualquer outro. Porque todos são importantes. Né? Vou ter, sob a liderança do nosso presidente Raimundo Correia, vamos ter uma reunião do CDE já. E
cada momento por si só ele é singular e é único, e a gente tem, no meu entender, que viver cada um deles com total intensidade e integralidade. E esse momento aqui é o momento que a gente, e eu particularmente, tenho a oportunidade de ter contato com vocês, que estão literalmente tocando o coração do público-alvo que a gente existe para servir. Nas primeiras reuniões que a gente teve lá em Brasília, eu deixei muito claro algumas posições que eu tenho numa reunião que a gente teve com o nosso conselho. Eu falei, ó, nós estamos aqui, é maravilhoso a gente estar aqui, todos nós nos integrando e discutindo essas políticas, mas não vamos perder em mente que a gente está aqui porque existem 15,5 milhões de pessoas lá fora que nós devemos tocá-las, cuidar delas, poder levar o Sebrae cada vez mais na ponta. E se o Sebrae fez no ano passado 10,8 milhões de atendimentos no Brasil inteiro, a gente tem que transformar esse atendimento em impactamento. E esse impactamento ele já vai com um adjetivo obviamente positivo. O impactamento ele é e tem que ser cada vez mais positivo. Quando eu cheguei no Sebrae, 3 diretores novos, né? Começamos no dia 17 de abril. 2 diretores, presidente Meles e o diretor Bruno, com muito conhecimento da organização. O Bruno, cara que conhece tudo da organização do lado de dentro, anos e anos a fio no Sebrae. O Meles, uma pessoa que conhecia tudo da organização da porteira para fora. 24 anos, deputado federal, totalmente ligado à área, frente parlamentar, amigo pela empresa, o Simples, uma pessoa, enquanto parlamentar, totalmente ligado ao setor. E aí chega uma outra pessoa, um doido completamente desconhecido, que passou 3 anos e meio fora dos Estados Unidos, ou fora do Brasil, nos Estados Unidos, passou mais de 3 anos sem botar os pés no Brasil e assumiu a autodiretoria. E aí, essa complementaridade é que é a grande beleza, no meu humilde entender, da diretoria do Nacional. São perfis completamente diferentes e, portanto, complementares para que a gente possa, ali no nosso pequeno âmbito da diretoria nacional, darmos essa contribuição. Aí, uma pessoa se virou para mim e disse assim, diretor, o Sebrae existem 4 Sebrais. Existem 4 Sebrais. O Sebrae do CDN, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento Nacional, o Sebrae da Direx, o Sebrae do Gerêncio Nacional, que o Enio aqui é um deles, e o Sebrae dos UFs. Aí eu falei, assim. Então tá bom. Bom, obviamente que é uma irracionalidade. Obviamente não é razoável. Se é assim, beleza, tem que deixar de ser. E aqui o pessoal do jurídico falou muito, eu não sei se talvez a bateria, acho que está faltando, está falhando. Bom. O pessoal do jurídico falou aqui muitas vezes em entendimentos unificados. Eu não sei se eu vou conseguir dizer de uma por uma, senão a gente vai ficar aqui até às 18 horas e a gente já, por longo compromisso, já fizemos o que a gente tem que fazer na vida. Como o caminho vai se fazendo ao caminhar, a gente vai ajustando. E como a gente tem até amanhã, 4 horas da manhã, para ficar aqui, que eu vou sair só às 4 da manhã, não tem problema. Bom, então, o que acontece é o seguinte. Nós temos, obviamente, que acabar com isso. E todas as reuniões que a gente está fazendo de integração, elas vão ao encontro disso. Tem que existir um único Sebrae. Um único Sebrae não significa todo mundo pensando igual, pelo contrário. Tem que ser todo mundo mesmo pensando de modo complementar. E essa é a beleza. Mas a gente tem que estar num rumo muito claro. E aí, o papel da comunicação é o primeiro aqui. Eu anotei aqui várias coisas que eu acredito que vai, de certa maneira, se não de um por um, mas de modo geral, pontual que foi falado. A nossa comunicação tem que fluir de modo exímio. E aí o pessoal da comunicação aqui, quem da comunicação esteve presente lá no encontro onde eu falei, lá, pronto, levanta o braço, por favor, e fique, quantas pessoas tem? Só você que está lá. Não, mas é ótimo, porque você é a pessoa que vai passar para todos, né? A gente tinha uns 27 estados lá. Obviamente, quando tem condição de estar 2 pessoas, é melhor, porque você traz uma visão complementar, para a gente não ficar... Eu sempre digo lá no Sebrae que o bom
é a gente ter pelo menos 2 pessoas presentes em cada momento que a gente tem dessas integrações. Por quê? Porque a gente não fica numa visão que seja só a minha, de uma determinada iniciativa, quando elas são as mais estratégicas. Óbvio que não dá para poder fazer isso no dia a dia, é óbvio que não dá. Existe uma série de restrições que nós temos de tempo, de recursos e tudo mais. Mas a comunicação é fundamental, nada vai acontecer sem ela. Eu brinco dizendo que uma das piores coisas da organização é o que eu chamo da síndrome da informação faltante. Então a gente tem a obrigação de fazer chegar em todos os cantos do Brasil, aonde a gente está presente, uma mesma, e aí vocês falaram aqui 2 exatamente na sequência, a mesma linguagem e a mesma língua, que dá absolutamente no mesmo. Tanto falou a Márcia a mesma língua, como a Cecília falou a mesma linguagem. Temos que ter isso. E não conseguimos fazer sem comunicação. Então vocês da comunicação, primeiro, um papel fundamental. Por isso que eu, quando eu tive essa oportunidade muito abençoada, a primeira coisa que eu disse foi: todas as nossas reuniões de diretoria são transmitidas no Workplace para o Brasil inteiro. Para as pessoas terem a oportunidade. Quem não quiser escutar, obviamente não vai escutar. A gente não pode forçar ninguém. Mas quem quiser, terá a oportunidade de fazê-lo. E isso é uma obrigação que nós temos de fazer. Todos nós. A gente tem a obrigação de fazer a informação chegar, e nós temos a oportunidade de criar oportunidades de liderança para todas as pessoas que querem contribuir. É nossa obrigação enquanto gestores. Por isso que agora o Enio aqui desempenha esse trabalho muito bem no CDE, aqui como conselheiro nacional. A gente agora vai fazer uma reformulação nos conselhos nacional, e como os meus critérios sempre são mais exagerados, e aí tem a temperança do nosso presidente Médici e do Bruno para dar. Então, olha assim, primeiro, todo mundo tem que sair. Se não sair, tem que fazer rodízio. Porque a gente tem que criar oportunidades de liderança para as pessoas. O Enio, com a competência dele, lá no âmbito da unidade que ele está à frente, ele faz isso. E tem que fazer, e todos nós temos que fazer. Nós temos essa obrigação de fazer. Então, primeira coisa, fluir a comunicação. E aí eu vou pedir permissão para vocês para comentar uma coisa, que foi a primeira coisa que eu falei com o presidente Médici quando a gente foi ter a nossa conversa, e eu falei e falo direto para os colaboradores sobre a reunião que a gente tem. Vocês vão ter de mim sempre uma relação sincera, plenamente. Gostar ou não gostar do que eu penso, do que eu digo, faz parte do jogo. Não necessariamente a gente vai convergir com tudo, mas vocês não vão ter dúvida nenhuma com relação ao que eu penso. Que é que eu sempre vou colocar. Então é isso aqui que a gente está conversando aqui dentro desse falcante. Os GTs da DAF, né, que a gente começou nesse âmbito e depois a gente chegou às 22 deliberações tomadas pelos 81 dirigentes do Brasil inteiro, né, porque chegou no momento que eu cheguei e a Raquel estava lá, eu falei, como a gente primeiro tinha que ser disciplinado para não fazer interferência para além da onde a gente consegue efetivamente atuar. Chegou um determinado, eu falei, agora nós temos que voltar para os estados, cada diretor da DAF volta para os estados, conversa com seus pares, diretores superintendentes, diretores técnicos, e trazem uma resposta daquele estado, uma posição do estado. E aí a gente teve os 81 dirigentes estaduais votando em 22 deliberações. Essas 22 deliberações, que aqui vocês premiaram vários dos grupos aqui, né, elas são o que eu chamo das coisas que estão apertando os nossos sapatos mais no curto prazo. Porque qualquer que seja a organização, qualquer que seja o processo, qualquer que seja a instituição, a gente tem que ter a visão do mais longo prazo possível, mas as coisas mais estratégicas, elas têm que ser contempladas nesse longo prazo. Porque não adianta a gente entender que a gente vai resolver a fome do mundo em 5 anos. Se a gente colocar que a gente vai resolver a fome do mundo em 5 anos, nós vamos, ao final dos 5 anos, nos sentirmos incompetentes, porque nós não conseguimos resolver. Mas não conseguimos resolver, não é porque nós somos tão incompetentes que não conseguimos, não. A gente pode até ser, mas não necessariamente. É porque o prazo não dava. Então a gente tem que ter os objetivos mais estratégicos, colocados nesse universo de um prazo maior, e temos que ter conquistas de curto e médio prazo para nos incentivarmos, nos darmos energia, o entusiasmo, Deus dentro da gente, para que a gente possa chegar lá. Tem que ser necessariamente assim, senão a gente se desmotiva. Então essas 22 deliberações, elas vão ao encontro disso. O que é que a gente pode cuidar hoje, agora, para entregar? Porque a cultura do amar, que eu estava brincando com a Marisa, e brincando com todos vocês, e que eu digo lá dentro do Sebrae,
que a primeira coisa que eu falei, o verbo que a gente tem que praticar mais aqui é o verbo amar. Que a gente tem que entregar esse amor para o nosso público-alvo. Nós existimos para servir eles. Todo o restante é meio para a gente chegar lá. Então a cultura do amar é fazer as coisas primeiro com alegria. O lúdico é algo que em todos os ambientes de alta complexidade, certeza que é um ambiente que a gente vive no nosso dia a dia, ele nos ajuda a quebrar as resistências, a amenizar as dificuldades, nos ajuda a ir caminhando, tá certo? De modo mais leve e faceiro e com muito foco ao longo desse trajeto. O M do amar é de meritocracia. Não dá para a gente querer construir uma instituição a qual nós recebemos se as questões ou as decisões são pautadas em panelinhas. Não dá. Do mesmo jeito que no mundo corporativo não existe milindre, a gente não pode aceitar que existam panelinhas. Se é uma panelinha, entre aspas, com base na meritocracia, ou seja, Raimundo Coelho está aqui me dando uma força, porque de alguma maneira eu demonstrei que poderia vir até alguma capacidade para tocar essa ação, beleza. Mas não dá para ser de modo que eu seja um incompetente completo, mas só porque sou amigo dele, vou estar lá. Aí você quebra a meritocracia. E quando você quebra a meritocracia, você faz o que é um dos maiores problemas da corrupção. Um dos maiores problemas da corrupção não é só a sana por roubar, não. É a consequência das decisões que são tomadas erradas com o intuito de gerar a possibilidade de roubar. Esse é o maior problema. E esse é o maior problema também quando a gente toma decisões que não são meritocráticas. Porque você quer resolver problemas outros sem base no que deve ser, e aí gera todo tipo de problema. Coisa horrível. Então o A de alegria, o M de meritocracia, o outro A de austeridade. Austeridade. O Sebrae tem, e eu vi, uma gordura enorme. Existem questões dentro do Sebrae que eu chamo de crime não tipificado. Por que crime não tipificado? Porque não estava previsto. Mas no meu entender, é um crime. Como é que uma instituição como o Sebrae Nacional gastou nos últimos 10 anos? Alocou nos últimos 10 anos 765 milhões de reais em desenvolvimento e manutenção de sistemas. Era obviamente de você esperar que o Sebrae tivesse os sistemas mais modernos do mundo. Quantas vezes foi falar de transformação digital aqui? Vamos já conversar sobre ela. Pastinha azul para todo canto, bota debaixo do braço, leva para lá, assina aqui, o Chico, o Tripa, pá. 765 milhões de reais na última década. Em 10 anos. É colocado na rubrica de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Então, a euforia de caixa de instituições que às vezes acham que tem essa euforia e que não tem problema de caixa e que está no comodismo, gera falta de austeridade. Então eu sou muito claro no que eu penso. Eu tenho relato de gente que chega no Sebrae Nacional e diz, nós estamos aqui uma instituição, nós estamos aqui, vamos fazer esse evento assim, queria pedir 50 mil. Aí eu tenho relato, viu, e quando eu pegar, se eu puder, se eu conseguir colocar para fora, eu vou colocar. Dizer assim, você está pedindo pouco. Peço o dobro. Isso para mim é um crime notificado. Isso para mim é um crime notificado. Então, isso é falta de austeridade, isso é falta de coração. Porque eu sou natural de Fortaleza, passei 3 meses sem ir lá. Aí um domingo que eu estava lá, estava pegando meu filho da escola, fui fazer aqueles simulados, e eu pago no sinal, e tinha uma mocinha, provavelmente da idade dele, de 14 anos, esse meu filho de 14, eu tenho de 14, um de 15, que vai fazer 16 agora, e ela estava vendendo jujuba. Pacotezinho, caixinha, jujuba com vários jujubas, viu, Betinho? E aí eu desço o vidro, meio-dia, mais ou menos, meio-dia e meia, sol a pino. Ela falou, o senhor pode comprar jujuba para mim? Quanto é? R$1. R$1. Vendendo uma jujubazinha, um menino de uns 14 anos mais ou menos, entendeu? No sinal do domingo. Aí o cara vai no Sebrae e o cara se vira para ele e fala, você está pedindo pouco.
essa marca Sodoma. É de um nível de insanidade tão gigantesco, tá certo? Chega a dar arrepio. Um nível de falta de comprometimento com a vida aí fora, de demonstração que vive numa bolha dentro do Sebrae, chega a dar pena da pessoa. E dá pena do nosso público-alvo que tem que viver com situações como essa. Então, a austeridade é chave. A austeridade é chave. E aí cabe a todos nós termos austeridade, buscarmos essa autoridade. Não é só o pessoal da área financeira, não. É todo mundo. É todo mundo. E o R de resultados. Porque se a gente tiver as ideias mais maravilhosas do mundo, mais bonitas, mais inspiradoras, mais tururu que for, e a gente não levar resultado para o nosso público-alvo, não está vendo nada. Zero. Não fez nada. Então tem sim. E é fundamental que a gente pratique o amar, e aí vou voltar nos resultados. Alegria, meritocracia, austeridade e resultados. A gente tem sim que ter, e é fundamental nós termos na vida e definirmos com muita clareza os nossos princípios e os nossos valores. E desses princípios e valores que nós definimos serem fundamentais e, portanto, vitais, e, portanto, pelo termo vital ligado à vida, e sem eles não existe vida, portanto existe morte, então ninguém abre mão dele. Fora eles, que a gente define, todo o restante a gente tem que estar aberto a flexibilizar. Flexibilizar, porque senão a gente não dá resultado. Se a gente for rígido e inflexível, a gente não estava mais nem falando aqui. A pessoa, o Albertinho, disse assim, Eduardo, a gente tinha que acabar 11h30. Vai bem, Albertinho, o pessoal ainda falta aqui umas 30 pessoas para falar. Albertinho, não, mas tem que ir embora, que era 11h30. Não é assim. Tá doido? Não? Já pensou que loucura? Então essa flexibilidade que tem todo dia tem que ter, a todo instante tem que ter, capacidade de se adaptar no caminho, ao longo do caminhar. Por isso, e aqui a Marisa falou, o cara está esperando um consultor, e aqui alguém falou dos profissionais de Sebrae, muito foi falado aqui, e me incomoda, outra coisa que me incomoda na instituição, é a gente terceirizar a inteligência que tem que ser própria do Sebrae. O Sebrae tem que ter sua inteligência própria. Tem informação que eu cheguei lá e pedi, aí eu tive assim, informação do diretor, não pedia para a empresa. Eu falei, como assim? Não, que aí não tem, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu sou um defensor absolutamente convencido de que qualquer organização, para ser sucedida dela para fora, prestar o serviço que ela tem que prestar, ela tem que ser exitosa para dentro. Você não pode gerar uma excelência para fora se você não é uma excelência para dentro. E a excelência para dentro, para mim, começa com as pessoas. Tudo para mim começa e se encerra dentro de nós. Às vezes a gente fala, a sociedade é egoísta. Não. Se alguém é egoísta, somos nós. Porque a sociedade nada mais é do que um espelho coletivo da individualidade de cada um de nós. Então, da mesma maneira, a gente não deve colocar o que é que o Sebrae vai fazer, o que é que o Sebrae vai fazer. Vamos para o que é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Todos nós temos que ser agentes de mudança na nossa área de atuação e tentar levar isso do modo mais ampliado possível. Então, às vezes é mais difícil, né? Mas a gente tem que fazer isso sim. A gente não pode colocar, e eu estou falando do ponto de vista de pessoa, que é o que eu gosto. Eu sou bacharel em Direito, eu sou advogado, mas aonde eu dediquei os poucos estudos que eu fiz na minha vida, para além disso, foi na área de pessoas, estudando desenvolvimento, autoconhecimento, psicologia aplicada, antropologia, e eu fiz meu mestrado em liderança nos Estados Unidos, na Universidade de George Washington, então eu gosto de estudar pessoas, eu gosto. A coisa que eu gosto de fazer é estudar gente, certo? Minha tese de mestrado foi uma tese que eu chamei do líder regenerador, uma figura que eu criei com vários predicados chamada de líder regenerador. Então eu acho que tudo começa e se encerra na gente. Agora tudo começa com a gente entendendo que nós somos atores preponderantes dos processos.
A gente não pode cair nessa tentativa de terceirizar a nossa felicidade, de terceirizar o nosso desempenho. Não podemos. Do mesmo jeito que o Sebrae não pode correr o risco de terceirizar o seu desempenho. Então, do mesmo jeito que eu acredito nisso, eu acredito que o Sebrae não pode terceirizar a sua inteligência. Eu acho que ela tem que ser do corpo de colaboradores do Sebrae. Do corpo de colaboradores do Sebrae. O corpo de colaboradores do Sebrae tem que ter o preparo máximo para que a gente possa seguir nessa travessia, que ela é uma travessia que ela é extremamente auspiciosa e que ela é extremamente complexa. Mas nós temos capacidade total de chegar lá. Aí nós temos os grupos. O novo Conselho de Universidade Aberta, dia 7, reunidos lá em São Paulo para discutir isso, todos os diretores convidados. Nós temos a Central de Serviços Compartilhados, dia 8, reunidos. Acabei de falar, falei só com o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, para indicar, porque o Tito, nosso diretor do Mato Grosso Sul, juntamente com o pessoal nacional, case da Eletrobras, vão estudar, eles vão lá apresentar. Certo? Que foi falar de captação de recursos. Temos um grupo de trabalho só com captação de recursos, porque a gente fez... Quando eu sou perguntado sobre essa questão dos recursos, e também respondendo quem perguntou, eu sempre digo, preocupação zero da minha parte. Da minha parte, preocupação zero. Preocupação zero. Da minha parte, preocupação zero. Porque se uma instituição como o Sebrae, que tem hoje no Brasil inteiro, se tem 1930 pontos de atendimento, 37 mil pessoas no que eu chamo do ecossistema Sebrae, 7 mil colaboradores diretos, 8 mil consultores, agente local de inovação, por aí vai. 47 anos feito agora em julho, com uma instituição que é tão bem vista pelo Brasil. Se a gente não conseguir, com tudo que a gente tem acumulado ao longo de tempo, com esse legado que nós estamos recebendo, se a gente não conseguir adequar o Sebrae para a realidade futura, nós estamos sendo inabilidosos de um tanto gigantesco. Gigantesco. E eu não acredito que a gente vai ter esse nível de inabilidade tão grande, de incompetência tão grande. Agora, o que não dá é a gente achar que o que nos trouxe do passado até agora vai nos levar daqui para frente. Aí a gente vai tropeçar grande. Respeitando completamente quem pensa diferente, que dizem time que está ganhando não se mexe, respeito completamente, mas eu penso oposto. Eu penso que time que está ganhando tem que se mexer, para que a gente possa continuar ganhando. Porque se a gente tem no mundo e na vida a certeza inexorável que a gente já sabe qual é, que nós todos somos finitos, pelo menos na trajetória terrestre, obviamente. Uma outra que eu entendo que não há dúvida é a mudança. Então quem achar que as coisas vão deixar de mudar, não está mais no mundo, né? Está igual o que está no processo, o pessoal jurídico aí, né? O que está nos autos não está no mundo. Então, se a pessoa não acha que a única certeza que a gente tem, é para além da finitude, é a mudança, eu acho que deve pensar que a mudança não vai parar de mudar. E se a gente viu muitas mudanças, para quem já tem um pouco mais de chão, os mais jovens vão ver infinitamente mais. Mas infinitamente mais, cada vez mais rápido. Ontem a maior empresa de viagens do mundo pediu falência. Porque não se adaptou aos modelos que hoje, efetivamente, as coisas acontecem. Não é verdade? Então, são algumas coisas que eu entendo a gente tem que ter em mente. O Sebrae que nós queremos para o Brasil, e aí eu achei que foram, dentre várias outras coisas, o presidente Neves é muito feliz, e eu digo sempre que ele tem uma sabedoria, para além da sabedoria mineira, o mineiro é já aquele jeitinho dele, né? E ele é muito paciente, eu não tenho tanto da paciência dele, obviamente, porque eu não tenho tanto da sabedoria dele, senão eu seria mais paciente. Mas eu sou muito pouco tolerante com algumas coisas. Uma delas é a falta de comprometimento. A pior coisa que pode existir para mim é um colaborador descompromissado. Mas o cara mais competente do mundo, descompromissado, eu quero bem longe de mim. Mas bem longe. Porque ele cria na equipe uma aura de desinteresse, desmotivação. E do ponto de vista da equipe é péssimo. É péssimo isso. É péssimo.
absolutamente péssimo. É o que os Estados Unidos eles chamam de competent jerk. É o cara que é um mala sem alça, mas é competente. Mas o que a gente tem que buscar são as pessoas que, mesmo que não sejam tão competentes, que elas sejam comprometidas. Por uma razão muito simples. O Einstein dizia que a imaginação era infinitamente mais importante do que o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, maior que ele seja, ele é limitado. E a imaginação não. E do mesmo jeito que uma pessoa comprometida, mesmo que ela não saiba, ela vai aprender. Porque ela se dedica. Ela tem interesse sincero, entusiasmado, legítimo de aprender. E nós podemos aprender tudo que nós quisermos na vida. Depende apenas de uma coisa. E aí na universidade onde eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e identificaram, meu caro presidente Raimundo Coelho, em todos os campos de atuação, Universidade de Georgetown, em todos os campos de atuação existe um único predicado, que independentemente da sua área de atuação, todas as pessoas exitosas possuem. Em inglês chama-se struggle, que é exatamente esse comprometimento, a determinação, é arregaçar as mangas e trabalhar, não esperar fazer, mas fazer acontecer. A gente já foi falado isso muito mais bonito na música, né? Então é isso aí. Nós temos cada vez mais que termos, todos nós, esse contexto. Porque essa construção do Sebrae que o Brasil precisa, que eu estava falando, muito bem puxada pelo nosso presidente, não pode ser o Sebrae que a gente acha que o Brasil precisa. Ok? Então, para a gente fazer essa construção do Sebrae que o Sebrae que o Brasil precisa, a gente tem que estar fazendo exatamente o que está vendo aqui. Exatamente o que a gente fez quando eu pedi, chama a pessoa que a gente está atendendo, que a gente existe para servir, chama ela para a gente poder escutar. A gente tem que escutar, pessoal. A gente tem que ouvir, a gente tem que ampliar. Por isso que participou da Manaquei aqui. Quando a gente foi fazer aquela reunião da Manaquei, eu muito reticente em fazer, por conta exatamente do meu pensar, que eu acredito que a gente pode construir tudo internamente, mas eu respeito completamente a posição e a opinião, obviamente, do diretor Bruno e do presidente Leles. Nós estamos fazendo tudo de modo coletivo, como tem que ser. Unanimidade, beleza. O que não é a maioria, tem que ser assim, como a gente define nos estados, é simples assim. Aí eu, na reunião com a Manaquei, eu pedi apenas uma coisa, eu fiz duas perguntas, aliás, fiz a mesma pergunta, tanto para a Amanda como para a Fundação Dom Cabral. Vocês acham, o que é que o Sebrae não tem que vai ter a partir do trabalho de vocês? Quero saber só isso. O que é que nós não temos e que depois do trabalho de vocês nós vamos passar a ter? Responda só isso. E aí, depois de escutar, eu respondi o que eu entendia que tinha que ser no caso da Manaquei. Pois eu vou dizer então para vocês. O que eu entendo que a gente deve ter é uma elevação do nível de consciência nosso. Uma elevação do nível de consciência pessoal e institucional. Se vocês entregarem isso para a gente, e obviamente todos nós vamos ajudar na construção, eu acho que vai valer a pena o trabalho. Porque o aumento nosso do nível de consciência é a gente sair da consciência menor que existe para a consciência. É a minha cerveja, é o meu futebol, é a minha novela, é o meu filme, é o meu time, é a minha equipe, é o meu isso, é o meu aquilo outro, é o meu aquilo outro. Não é? Aí de repente a gente se acha o centro do sistema. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que tentar, né? Quem foi do jurídico que estava aqui, que falou que estava no evento? Alguém do jurídico falou que estava no evento que a gente teve do jurídico semana passada? Você estava lá? Fiz aquela brincadeira de engarrafamento. Você escutou? Né? Não cabe aqui porque não teve engarrafamento. Mas é a elevação do nível de consciência. Certo? Eu fiz a brincadeira lá, eu cheguei atrasado, caiu uma cratera lá em Brasília, mas só com uma analogia que talvez seja válida. Aí eu falei, ó, elevar o nível de consciência é a situação que eu acabei de viver e vim pra cá. O motorista do Sebrae que trabalha comigo chama Bruno. Caiu uma cratera e teve um engavetamento de 5 carros. Aí o Bruno ia para a direita, estava pior. Ia para a esquerda, ia para não sei o que. Aonde ele tentava a gente se livrar, ficava cada vez pior. E aí a elevação do nível de consciência nossa é exatamente nos possibilitar olhar a situação de um pouco mais de cima.
Quando a gente vai um pouco mais de cima, isso nos ajuda a entender muito melhor. Então, se ali a gente tivesse um drone ou qualquer coisa que elevasse ali a nossa visão e pudéssemos ver o que estava acontecendo ali no entorno, ele saberia, opa, se eu for por aqui, aqui não tem carro ali, um quarteirão na frente não tem carro, eu vou me embora. Tá certo? Então, esse é o grande trabalho que nós temos que fazer como base no âmbito do SEBRAE. Elevarmos o nosso nível de consciência. Todos nós. Porque a instituição não pode ser entendida de modo fragmentado, que é um sistema. São 28 CNPJs. Tudo bem. Mas esses 28 CNPJs têm um objetivo comum e único. Agora, nós não existimos, e aí, quando a gente eleva o nível de consciência, a gente entende, a gente existe para servir os nossos 15,5 milhões de micro e pequenos empresários. Contudo, ele também é uma passagem, é um caminho para quê? Para a gente atender os nossos 210 milhões de irmãos e irmãs brasileiras. É óbvio. Todos nós aqui estamos contribuindo enquanto nação. Todos nós. E essa construção da nação só passa assim, pessoal. Pela nossa contribuição diária, rotineira, cotidiana. Cada um na sua área de atuação. Entendendo que ali tem um trabalho maravilhoso a ser feito. John Kennedy era um cara que ele gostava muito e ele entendia muito de comunicação também. Aliás, o debate, a gente começa a falar, o debate entre John Kennedy e Richard Nixon na eleição de 1960 nos Estados Unidos foi a primeira vez que os estudos entenderam a importância da diferença entre o conteúdo e a forma na abordagem da linguagem. Engraçado demais, foi o primeiro debate televisivo, fazendo um parênteses muito grande, mas todo mundo que assistiu pelo rádio considerou que Nixon tinha ganho o debate. Todo mundo que assistiu pela TV considerou que John Kennedy tinha ganho o debate. Né? E isso aí, a partir disso aí, trouxe uma série de reflexões, e aí o pessoal da comunicação, né, no ato de se comunicar. Só um parênteses, eu podia falar muito mais sobre isso. O livro que eu escrevi é sobre a história dos Estados Unidos, sobre a democracia americana e a eleição de 2016. É um tema, obviamente, que eu gosto de falar. Mas eu estou aprendendo assim, Kennedy tinha frases maravilosas, e ele fazia isso muito na controvérsia, né? Que ele dizia, não pergunte o que você pode fazer, o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então agora, vamos perguntar, não o que é que o SEBRAE pode fazer pela gente, mas o que é que a gente pode fazer para a instituição agora. O que é que cada um de nós. E o que é que nós podemos fazer para o Brasil? Que aí eu digo de modo muito claro, sem qualquer problema. Tá certo? Se o SEBRAE tem que cortar seus recursos para contribuir para o Brasil, corta. Ué, corta. Tem que diminuir mesmo. Se tem gordura para cortar, nós temos que ser mais eficientes. Eu fui para uma reunião do Ministério da Economia, aí eu cheguei lá e aí pessoa muito atenciosa, doutor Eduardo, daqui a pouco não vai ter mais café aqui não, viu? Eu estou tomando esse café aqui, mas daqui a pouco não vai ter mais café não, agora vai cortar, a gente está só usando estoque. Pessoal, é por isso que me incomoda tanto como ser humano o desleixo com o dinheiro. Que eu vi e vejo e me incomoda dentro do SEBRAE. Que a realidade aí fora está dura. Está fácil não. E eu nasci do lado de uma favela. Que o presidente estava aqui, a Márcia estava mostrando casa de taipa, eu falei, conheço bem casa de taipa. Graças a Deus eu nasci bem, nasci de uma família que teve condição de me dar uma educação muito digna, mas do lado da rua era uma favela. No bairro do Meireles, em Fortaleza. Então eu como criança me perguntava, meu Deus, o que foi que eu fiz para nascer aqui? Porque os meus amigos, e todo dia à tarde eu saía para comprar chiclete nas mercearias ali, conhecia todo mundo, pessoal. Se eu tivesse nascido lá da rua, eu tinha nascido pobre, uma casa de taipa. Então eu nasci do lado de cá. Certo? Então a gente não pode esquecer que a coisa aí fora tá braba. Tá braba. Tá braba. Então nós temos sim que nos perguntar o que é que agora nós podemos fazer para o Brasil. O que é que nós podemos fazer para o SEBRAE
para que o Sebrae seja esse Sebrae que o Brasil precisa? Óbvio que todos nós temos que tomar conta da gente. Temos que cuidar da gente. Temos que olhar. E aí o egoísmo, nesse sentido, não tem nada de ruim, viu? O egoísmo no sentido da gente ter zelo com a gente, é ótimo. Nós temos que ter esse zelo com a gente, porque senão ninguém vai ter, não. É isso que é errado, é ficar esperando que a gente terceirize os outros para cuidar da gente. Não, a gente tem que cuidar da gente. Quando a gente entra no avião, o que é que eles falam quando acontece uma despressurização? Coloque primeiro a máscara em você. Coloque em quem a máscara primeiro? Porque senão você não tem como ajudar ninguém. Como é que você pode? Se você não consegue respirar, como é que você pode ajudar alguém? Quando o jangadeiro, quando cai uma pessoa no mar e o cara está se afogando, como é que o jangadeiro faz? Vai lá e dá um murro na pessoa para a pessoa desmaiar. Senão, os dois se afogam. O cara que está afogando, a tendência é puxar o cara. Não tem conversa. Então a gente tem que fazer essas reflexões, cuidar da gente, colocar a máscara de oxigênio na gente, absolutamente legítimo, e depois de colocar a máscara de oxigênio na gente, vamos para além. Ok? Vamos para além. Bom, o cliente a gente já falou bastante, os princípios e valores eu acho que eu deixei claro, é a minha percepção. Não falei do revogaço, mas aqui foi falar de burocracia e eu quero falar, né, para poder dizer isso um pouco para vocês. 200 milhões de ienes, uma coisa de louco, uma irracionalidade gigantesca, uma irracionalidade que chega ao ponto, tá certo, de chegar lá um pagamento para mim, e eu achei esse pagamento, falei, eu quero dar uma olhada melhor nisso aqui, e eu faço isso constantemente, certo? Cada pagamento do Sebrae eu vejo, né? E aí eu falei, eu quero dar um zoom nisso aqui. Aí eu descobri que um pagamento, né, que para mim é de um valor extremamente significativo, mas para muitos não, 1.600.000 que às vezes a gente escuta isso, viu? Não, quero um cara 1 milhão para cá, 1 milhão para lá, é como se 1 milhão é como se fosse um tostão, é uma coisa impressionante. Eu vou falar de Milton Friedman, como é que o pessoal trata o dinheiro dos outros. Aí eu falei, eu quero dar os nomes. Aí eu falei, eu quero saber disso aqui direito. Aí eu descobri, sabe o que, presidente? Que aquela empresa que estava lá o pagamento prontinho, passou por todas as unidades do Sebrae, viu, Roê? Todas. Aquela empresa tinha uma prestação de contas de R$384.000 em aberto, que o Sebrae tinha rejeitado. O próprio Sebrae, que estava liberando o pagamento de 1.600.000 e tanto, tinha rejeitado a prestação de contas de 384, era 64 mil reais. Falei para os senhores, como é que isso é razoável? Me expliquem. Como é que vocês querem pagar isso se essa empresa está aberto isso? Não, diretor. É porque é o seguinte, a iene que rege essa daqui é uma, e a iene que rege essa daqui é outra. É um escassel a iene. Que vá para o escassel a iene. Você, aqui, graças a Deus, eu escutei alguém falar bom senso. Rapaz, se a empresa fosse sua, você ia pagar 1.600.000 para uma outra empresa que estava te devendo 364 ou 84? Não, responda. Pergunta é simples. Se você não consegue responder, eu digo, eu jamais pagaria, nem vou aceitar que pague. Ponto final, acabou. 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 Aí, simples, não é? Não é simples isso? Aí eu falei, podem ir lá e dizer que eu não vou aceitar que pague. Não interessa todos os pareceres da UGOC, da UOROLA, barará, 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 diz que pode. Eu não vou pagar. Simples assim, deu 2 dias, tudo bem, a empresa aceitou que descontasse. É a cultura. É a cultura que eu brinquei da folha de caixa. Acha que não é problema. Essa daqui, quando chegou lá no Sebrae, a Denise, tá certo? Fez uma planilha lá, muitos anos atrás, hein? Fez uma planilha lá de custo-benefício de uma aquisição e a pessoa se virou para ela e falou, deixa eu dizer uma coisa para você, ó, não se preocupe com isso, não, o Sebrae tem muito dinheiro. Pessoal, isso é a cultura.
E aí quando a gente fala em transformação digital, que eu agora chamo de redenção digital, certo? Que a transformação já não deu certo. Nós já não nos transformamos. Então agora eu só vou falar de redenção digital. Né? Então, afinal de contas, né, ano passado a gente fez o quê? 130 da Lei Áurea, 1888 foi, né? Então, pronto. 230, né? Não, 130 da Lei Áurea. Então, agora é a redenção digital. Então, a redenção digital passa acima de tudo pela cultura, porque tudo passa pela cultura, porque tudo passa por gente. Voltamos. Tudo começa e se encerra na gente. Tudo começa e se encerra dentro de nós, da nossa postura, da maneira com que a gente encara as situações da vida. O que é que interessa mais? É o que acontece com a gente ou a maneira com que a gente reage diante ao fato? A maneira como a gente reage diante do fato. Dúvida zero, né? Dúvida zero, né? Dúvida zero. Então, por isso que uma mesma pessoa, duas pessoas diferentes, duas pessoas reagem de modo diferente na mesma situação. Ok? Então, redenção digital, cultura. Está dentro da gente, a gente tem que buscar resolver isso. Aqui, eu quero voltar à questão do jurídico, do alinhamento e falar da integração, tá? Com a permissão de vocês, falar um pouco mais sobre isso. Uma das coisas que me incomoda, em todos os outros setores, é essa esquizofrenia, tá certo? Do SEBRAE ter nos 28, que são 26 estados, mais o DF, mais o nacional, entendimentos diferentes para uma mesma matéria. É uma coisa de louco isso. Isso é o famoso tiro do pé, mas não é um só, não, é nos dois. Certo? Você pode, vai buscar um arcabouço jurídico, busca, tá certo? Aonde tiver, sei lá, na legislação, na doutrina, que está escrito nos livros, na jurisprudência, nas decisões dos tribunais, vai buscar o que tiver ali de tese. Todos levam as percepções, e esse jurídico, e agora o encontro jurídico foi um momento importantíssimo, tanto da comunicação, da TI, que permeia também tudo a gente está fazendo em grupo agora, mas vão ter sempre entendimentos nacionais. E tem entendimento para questões que são nacionais, do jurídico em todas as outras áreas. Isso não significa abrir mão jamais das peculiaridades regionais, pelo contrário, você tem que ter cada vez mais, e aí eu volto, porque eu digo que esse não alinhamento de entendimentos jurídicos depõe contra nós enquanto sistema e nos fragiliza externamente. Por isso que para mim a palavra-chave nossa agora é integração, pessoal. É tanto para dentro como para fora. Ou seja, integração para dentro, o SEBRAE em rede, o presidente Meirelles gosta dessa expressão, o SEBRAE em rede, certo? O SEBRAE atuando de modo absolutamente em sintonia, fundamental para a gente, tá certo? Isso aí integrado, sem esse negócio de 4 SEBRAEs ou 5 ou 6, tá certo? E integração para fora, que é cada vez mais, e aí eu acho que o papel do SEBRAE Nacional, do ponto de vista dessa sustentabilidade, é fundamental, dele ser esse grande articulador institucional do SEBRAE para fora. Certo? Obviamente, no âmbito dos estados, cada estado tem cada presidente de conselho, cada direto tem esse papel, e a mesma coisa o SEBRAE Nacional e o âmbito nacional. Então, ser esse grande representante institucional, ok? E ser esse grande coordenador de políticas sistêmicas, no caso, para serem tocadas de modo convergente, de modo único no sistema todinho. E aí você coloca os princípios, que eu me refiro àquela questão que eu falei, os princípios vitais e fundamentais, esse aqui ninguém abre mão, é convergência, todo mundo concorda. O restante, cada estado flexibiliza o seu para se adequar à realidade regional. E o SEBRAE Nacional, cada vez mais magro, slim, ágil, para usar o termo que foi colocado aqui, tá certo? Com menos gente, menos burocracia e repassando mais recursos e dando mais autonomia para a ponta, resguardados os princípios que eu falei. Porque é aqui onde a coisa acontece. Ok? É aqui onde a coisa acontece. Então, essa é a visão que eu tenho, tá certo? Do SEBRAE. Acho que tem, a gente pode, no SEBRAE Nacional, dar enxugado de tudo quanto é jeito. Queira Deus
que a gente consiga dar essa enxugada. Bom, já falei demais. Eu gostei aqui quando usaram o termo aqui transbordamento. É isso aí, a gente tem que transbordar, passar as informações, transbordar de amor, de carinho, de atenção, de gentileza, de cuidar com o nosso público-alvo. Falei da transformação. Eu estava falando do Regogás. Aí eu terminei, a gente estava numa reunião semana passada, aí o pessoal defendendo as pautas da Direx, aí me trouxeram uma renovação do contrato que já estava me irritando fazia tempo, que era de armazenamento. O Sebrae paga, né? Aí tinha lá um valor, acho que era 6 meses, era 1 ano, 60 mil reais. Deixa eu fazer uma pergunta. O que tem lá? Vale 60 mil reais? Aí foi para lá, não sei o que, enfim, a conclusão era que não. É razoável. Está cheio de instituição aí fora que precisa disso. Está cheio de gente aí fora que precisa disso. Aí vocês não se focaram que vocês já estão há anos comprando isso tudo de novo, que não vai servir para nada. Eu falei, acaba, eu não renovo de jeito nenhum. E pode logo juntar, a cada pessoa sugira uma instituição, se você não tiver ainda, pode sugerir lá. Pode dizer lá para a Gil sugerir. Certo? Pergunta as outras áreas, quem é que tem instituição de caridade, tá certo? E tudo. Pode sugerir e doar tudo que tem lá. Doar tudo que tem lá, tem até o final do mês de outubro para acabar com isso aí. Então, pessoal, são coisas simples, porque a gente tem que sair do automático. Porque o automático seria o quê? Calangar, né? Balançar a cabeça. Renova. Há anos, o Sebrae deve ter comprado isso várias vezes. Comprou de novo material. Então é isso, pensar no que está lá fora. Pensar nas outras pessoas que precisam de ativos, tá certo? Que a gente tem aqui, às vezes ele está nem dando valor. Ok? Então vamos todo mundo, por favor, entrar nessa vibe. Para usar outro termo que falou aí, né? O pessoal da auditoria aqui, aí a Jaqueline falou do programa de integridade, do compliance. Eu não vou contar a piada que o presidente do Conselho Fiscal do Sebrae Nacional conta de auditor, não. Certo? Aí eu sempre digo para ele, quem conhece o Sérgio Ferrari? É o presidente do Conselho Fiscal do Sebrae Nacional. Ninguém conhece? O Sérgio é uma figura muito engraçada, um cara muito bom, certo? E vocês querem que eu fale ou não? O pessoal da auditoria vai ficar chateado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês contarem uma de advogado. Eu falo da auditor e depois vocês falam do advogado, como eu estou incluso, tá certo? Eu me sinto representado. Mas o Sérgio que conta, viu? Aí o Sérgio diz o seguinte, você sabe qual é a diferença de auditor para terrorista? Ninguém sabe. A diferença é que terrorista tem simpatizante. Como quem conta é o presidente do Conselho Fiscal do Sebrae, tu não consegue passar, porque está no crédito dele. Mas, ó, pessoal, é fundamental o trabalho de vocês. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu enchi o saco da Renata, que é a nossa chefe de gabinete lá, eu falei, eu preciso de uma advogada e uma auditora aqui dentro do gabinete. Né? Então, já entrevistei várias advogadas, ainda não rolou, e auditores já temos. Não, ainda não rolou, ainda não deu assim aquela, essa pessoa que a gente vai, mas a auditora já rolou, é a Carol, a pessoa do Sebrae Nacional, está lá, só tudo que passar, além da auditoria, passar ali, confere tudo de novo, passa o pente fino de novo em tudo. E aí, quando a gente vai tomar qualquer decisão, passou no jurídico, passou na auditoria, passou nisso, passou beleza. Passou no da manchete do jornal, esse é o meu particular. Passou na manchete do jornal, passou, então beleza. Se não passar na manchete do jornal, pessoal, independentemente da auditoria, o jurídico tiver, repensem, vejam, pensem de novo. Porque se a gente não tiver a condição de defender a decisão, se ela estiver publicada na manchete do jornal, essa decisão não deve ser boa. Não deve ser boa. Então pensem novamente.
Fica aí apenas uma despretensiosa sugestão. Porque eu acredito, e como a gente falou na questão, que nós, homens, de uma maneira geral, o ser humano é muito viável. É muito viável. E eu acredito que a gente está num momento de amadurecimento muito grande da sociedade. Certo? A gente está num momento... A humanidade jamais viveu um momento sem guerras sistêmicas. Né? A gente está realmente num momento muito positivo. Agora, nós, enquanto nação, nosso Brasil está num momento muito negativo, saindo de um momento muito negativo, porque nós, infelizmente, fizemos decisões péssimas enquanto país. Se eu disser para vocês que no final da década de 70, a China e o Brasil tinham o mesmo PIB, e a China tinha 1 bilhão de habitantes e nós tínhamos 100 milhões, isso significa que o nosso PIB per capita era 10 vezes maior que o chinês. Aí, do final da década de 70 para cá, o que foi que aconteceu? A China hoje, dispensa comentários, né? Produz 15% do PIB do mundo, é a maior dona da dívida pública da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Eles são os principais credores norte-americanos. Estão comprando coisa no mundo inteiro. Compraram alguma coisa aqui no Maranhão? CC. Ok? Estão comprando coisa no mundo inteiro. E nós nos empobrecemos com relação à China, nos empobrecemos com relação ao mundo. E o pior, pessoal, é nessa década que nós nos empobrecemos com relação a nós mesmos. Nós estamos hoje mais pobres do que estava no início da década. Então, nosso desafio de nação é grande. Para que a gente possa cumprir, a gente tem que fazer isso aqui que a gente está fazendo nos âmbitos mais ampliados possíveis, dialogar. A gente não pode cair na tentação de só falar para nós mesmos. Cuidado com os algoritmos, ok? De tudo que tem de rede social, porque eles nos ligam e nos colocam no caminho da gente sempre achar que a gente está super correto, porque eles só nos mostram coisas que a gente acha que é verdade. Eles têm essa tendência nesses algoritmos. Aí a gente fica vivendo naquele nosso próprio mundinho. Eu digo para o Raimundo que ele é bonito, ele diz para mim que eu sou bonito e está todo mundo feliz. Bom dia, bom dia, feliz aniversário, beleza. Vamos tentar sair dos nossos ciclos e escutar o que os nossos outros irmãos que pensam diferente da gente estão falando. Esse é o nosso desafio como nação. Como nação. Como nação. E não xingar todos os outros só porque pensam diferente da gente. Isso é um erro louco da sociedade de hoje. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que, dentro do Sebrae, ter cada vez mais essa lógica colocada no centro dela e a gente tentar expandir o diálogo. E aí a gente está dando a nossa contribuição para o país. Mais uma vez, vamos por gentileza, avaliem. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é para avaliação de vocês, tá certo? Não existe aqui, da minha parte, nenhuma insanidade pueril de achar que o que eu estou falando seja correto. É apenas a minha percepção das coisas, para o julgamento e a avaliação de vocês, ok? Porque muito mais do que trazer respostas, o meu grande objetivo nessas conversas, Mauro, Raquel, meu caro presidente Raimundo Coelho, Robertino, todos vocês, é a gente poder formular juntos as perguntas adequadas. Perguntas que nos auxiliem a refletir, a pensar nesse desafio de país que a gente está vivendo. E se a gente formular as perguntas corretas, talvez a gente consiga fazer, entregar o que a gente tem a obrigação de fazer, que é entregar um legado maior do que o que a gente recebeu. Isso é obrigação, isso não é favor. Isso é obrigação. Entregar muito mais do que o que nós recebemos. Isso é obrigação. E eu acho que esse é o nosso maior desafio nessa grande construção do Sebrae que o Brasil precisa. Entregar esse legado, né, muito maior do que o que a gente recebeu, optando não pelos caminhos mais fáceis na hora das decisões, mas sim pelos melhores caminhos. Repito, se a gente quiser optar pelo caminho mais fácil, a gente sempre vai poder fazê-lo. Mas a gente não vai estar sendo honesto de princípios e de valores para cumprir o nosso propósito.
Então que a gente sempre possa optar pelo que é melhor, pelo que a gente acredita sinceramente que vai poder expandir o bem para aqueles que a gente existe para servir. Então com isso eu agradeço demais a todos, dizer uma alegria literalmente retumbante para mim estar aqui com todos vocês nesse momento. E eu discordo do termo idoso. Para mim é jovem há mais tempo. Então, como amanhã é o dia do idoso e hoje é o dia das nossas queridas secretárias, eu queria obviamente pedir uma salva de palmas gigantesca para as nossas secretárias e para os jovens há mais tempo. Muito obrigado a todos, pessoal.